Uma palavra da palavra. Esse é o momento que nós trazemos um texto das Escrituras para uma curta pregação, mas que tenha conteúdo, alimento e que fale ao seu coração. A de hoje se encontra no livro de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25. E é a história da mulher do fluxo de sangue. A mulher que estabeleceu para si própria uma meta: se eu ao menos tocar na orla de suas vestes, serei curada. E começa lá no 25 dizendo assim: certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha e nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude dele saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem te tocou? E ele olhava em redor para ver quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, ser curada deste teu mal. Querido, essa é uma das passagens que eu mais admiro nas Escrituras. E esse é um dos personagens da Bíblia que eu mais admiro também. Muitos se perguntassem: qual o personagem que você mais admira? Muitos diriam Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Paulo, Pedro, João. Poucos talvez dissessem que tenham admiração especial pela mulher do fluxo de sangue e tenha como um dos seus heróis nas Escrituras. Mas eu tenho essa mulher como uma referência e considero uma heroína das Escrituras. Porque essa mulher, esse texto tem várias características que são impressionantes. Primeiro, uma pessoa que está vivendo 12 anos um fluxo de sangramento. Não são 12 dias, 12 anos. Pense nisso, 12 anos. A segunda coisa, nesse dia que ela vai obter o milagre, para ela é um dia difícil. Eu até diria que esse passagem poderia também ter outro título: obtendo vitória num dia mau, porque era um dia mau para ela. Ela acordou nessa manhã e nesse dia ela continuava sangrando. Nesse dia ela continuava padecendo de um mal que havia 12 anos a afligia. E mais, o texto coloca a situação que ela vivia. A enfermidade dela já havia afetado a vida financeira dela, porque ela devia. Ela havia gasto tudo o que havia conseguido de recurso financeiro com médicos. E eu até garanto, alguns médicos sérios, outros médicos talvez que prometeram a ela cura, mas não obtiveram esse êxito. E mais, por ter um fluxo de sangue, ela era considerada impura e excluída. E então ela tinha que ficar afastada, ela não podia estar no convívio ali das pessoas. E ela estava numa situação, ou seja, de totalmente sem esperança. Porque você era considerado impuro e era excluído. Por quê? Porque naquele momento, naquela sociedade, quando a pessoa era assim considerada, era um recado: olha, seu caso não tem solução, perca as esperanças. No entanto, essa mulher não perdeu as esperanças, ela não desistiu de si mesma. E ela teve uma atitude de fé. Queridos, fé muda tudo. Porque olha só, querido, esse é um milagre tão extraordinário, porque ele não é um milagre que Jesus vai a essa mulher. Jesus nem sabe da existência dela no momento que o texto está sendo construído, no momento que a história está sendo desenvolvida. Ele está saindo de um lugar para ir à casa de Jairo, atender a um pedido de Jairo. E nesse momento, nesse meio do caminho que ele encontra essa mulher, não é algo que foi planejado, ele não sabia da existência dela, até que ela toque na orla das suas vestes. Queridos, que fé! Esse milagre ele é todo construído por uma obstinação, por uma atitude de coragem de uma mulher que não desistiu de si mesma, que não ouviu de repente o que as pessoas foram dizendo para ela ao longo desses anos: não tem jeito isso aí, acabou. Outra diz que ela ouviu falar de Jesus, mas Jesus não veio até ela. Ela teve que sair naquele dia se sentindo mal, sangrando, com mal-estar, e andar num percurso
E depois que anda esse percurso, ela tem que romper a multidão para chegar e tocar nele. Ou seja, esse milagre aqui é aquele milagre que foi obtido quase que a fórceps, quase que arrancado ali na marra, porque o que acontece é que tinha muitos obstáculos ali que eram esses que a gente tá falando que eram visíveis, tinham obstáculos que não eram visíveis, as setas que o diabo devia estar jogando na mente dessa mulher. Você não vai conseguir, não tem jeito pra você, são muitos anos, você já gastou tudo. Você é uma derrotada, você é considerada impura. Você tem que ficar longe do convívio das pessoas porque a sociedade já carimbou. Você não tem jeito. E no entanto, ela não desistiu. E mais, estabeleceu ela dentro do coração dela uma meta. Ele cura, ele restaura. E se eu ao menos tocar, eu vou ser curado, eu vou ser restaurado. A minha vida vai mudar. Ela estabeleceu dentro do coração. Querido, isso aí é atitude de fé. Amados, fé move os céus, fé chama a atenção de Deus para você. Toda vez que você tiver uma atitude de fé, Deus do trono irá te observar, irá te encontrar em qualquer lugar da terra que você esteja. Vai acender uma luzinha lá para cima, lá no trono, e ele vai falar: de quem é essa atitude? Quem tá tendo tal postura? Porque ela estabeleceu dentro do coração dela algo, e tudo que ela estabeleceu no coração dela, ela recebeu, porque foi uma atitude de fé. A Bíblia diz: se você tiver uma atitude de fé, né, e crer no teu coração e não duvidar, assim será feito contigo. Olha só, a senha é crer no coração e não duvidar. E ela creu no que aquilo que ela estabeleceu ali e não duvidou. E ela recebeu o pacote completo, não somente o que ela pediu, mas recebeu além do que ela pediu. Porque o texto termina assim, ó: quem me tocou? Jesus pergunta, e Jesus termina dizendo: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Primeira coisa, ela começa o texto sendo chamada de uma certa mulher. No final do texto ela aparece sendo chamada de filha. Ou seja, houve uma mudança na condição dela. Ela passou a ser filho. Há uma diferença de ser certa mulher para ser filho? Muito grande. Filho tem direitos, filhos têm herança, filhos pertencem à família. Segunda coisa, sua fé te salvou. Ou seja, ela recebe algo que talvez ela não tenha pedido. Salvação. Jesus estava declarando ela salva. E aí sim, Jesus diz: vai-te em paz que a tua fé te curou. Ou seja, ela recebe também a cura. Ou seja, um pacote completo. E mais, olha só, Jesus fala primeiro: a tua fé te salvou. Vai-te em paz que você está curado. Primeiro Jesus coloca a salvação. Isso é importante. Salvação sempre será maior que cura, que milagre ou que qualquer outra coisa. É o maior milagre que Jesus realiza nessa terra: salvar uma alma da perdição e do inferno. E no entanto, não para por aí. O que essa mulher fez teve outras consequências. Se você ler lá no final do capítulo 6, você vai ver que várias pessoas vão indo atrás de Jesus. Capítulo 6, versículo 56. E os enfermos iam das praças atrás de Jesus, rogando-lhes que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E todos que o tocavam saravam. Ou seja, ela teve uma atitude que passou a ser copiada. Outros enfermos, por ter visto a atitude dela, passaram a tocar na veste de Jesus e foram curados também. Então, a obra que Deus faz na nossa vida é obra tão completa que a gente é abençoado, a gente pode dar testemunho para outros daquilo que Deus fez. E é isso que Deus vai fazer na sua vida nesse dia. Portanto, receba vitória em nome de Jesus. Amém.